Muito bem. Vamos então para a segunda questão agora. Essa aqui é uma questão de simetria, tá? Primeiro vamos ler o enunciado, tá? Identifique os tipos de simetria presentes em cada imagem a seguir. Bom, a gente tem três tipos de simetrias possíveis, né? Tem a simetria de reflexão, simetria de rotação e simetria de translação. E aí tem que identificar em cada uma qual que são os tipos presentes, né? Pode ter um, pode ter mais de um, pode não ter nenhum também. Nesse primeiro aqui, ó, na letra A, se a gente for ver, ó, a simetria de reflexão é quando a gente consegue encontrar um eixo, assim, seja vertical, horizontal ou em alguma direção, em que a figura fica espelhada, né, para os dois lados. E se a gente for observar, aqui tem um espelhamento bem na vertical aqui, ó. Se for ver, ó, este lado de cá está exatamente igual a este lado de cá. Então a gente tem esse eixo de simetria, logo ela tem uma simetria de reflexão. Uma coisa que muita gente se confunde é que às vezes pensa que tem rotação também, né? Para ter rotação, a gente tem que girar ela de alguma maneira, girar a figura e continuar sendo a mesma. Só que como tem esse sorriso aqui para cima, né? Esse sorriso meio que ao contrário, só vai girar e voltar para a mesma posição original quando der uma volta completa. E daí já não conta mais, né? Qualquer figura que tu der uma volta completa, ela, ela volta para onde ela tá, né? Então não tem essa simetria de reflexão, não, de rotação, certo? E aí a gente pode pensar de translação, se a gente move essa figura para algum lugar ou para outro, se fica igual, também não, tá? Então, a única simetria presente na letra A é de reflexão. Na letra B, a mesma ideia, ó. A gente sempre começa pela reflexão, tá? Que é a mais simples. Tem algum lugar que fica espelhado aqui, né? Tem algum eixo que eu desenho que vai ficar a figura espelhada para os dois lados? Tem, né? Pode se botar na vertical de novo, só que essa não é só a vertical. Se eu quiser, eu posso fazer na horizontal. Deixa eu botar direitinho essa linha, né? Pode ser na horizontal, pode ser na diagonal, tá? Tem várias posições em que fica simétrico, tá? Eu vou deixar essa aqui na diagonal, tá? E aí a gente pode dizer que tem uma simetria de reflexão. Só que essa agora tem uma diferença. Essa vai ter a simetria de translação não, de rotação. Por quê? Se eu rodo essa figura aqui, ó, por este ângulo, tá? Ela continua sendo a mesma figura, tá? Pensa se a gente roda eu não sei o nome desse objeto, né, tá? Mas se a gente roda ele, né? Continua sendo a mesma figura, tá? A gente rodou, não deu uma volta inteira. Então ela tem também a simetria de rotação, certo? E a de translação, não. A de translação, se a gente mexe o objeto para um lado ou para o outro, não vai continuar a mesma figura, né? Então tem só as duas, reflexão e rotação. Letra C, mesma ideia, tá? A gente não vai precisar encontrar todos os eixos de simetria, ó, mas na vertical a gente tem, né? Ela fica igual para a esquerda e para a direita. Logo, tem uma simetria de reflexão e a gente também tem uma simetria de rotação, né? Ela tem a mesma ideia do objeto do item B, né? Ele anda por um lado, para um outro, né? Se a gente faz essa rotação, esse giro, né, da figura, a gente consegue ter uma simetria, ter a mesma figura, né? A gente obtém a mesma figura. Então ela tem também essa rotação aqui. Tem a translação? Não tem. A gente mexe ela para um lado para o outro, não vai ficar exatamente igual, tá? Então só reflexão e rotação. Vamos ver a letra D. Letra D. Vamos ver se tem a reflexão. A reflexão, às vezes parece que não, mas ela tem, ó. Se a gente faz uma reta bem no meio aqui, ó, o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Então a gente tem essa simetria de reflexão nessa figura. Não tem para cima e para baixo, não tem na diagonal, mas tem pelo menos esse, né? Esse eixo vertical ali de simetria. Então a gente tem uma reflexão. A gente tem uma translação? Translação a gente tem, né? Se eu pensar só neste objeto aqui, ó,
o que está acontecendo é que ele vai sendo como se fosse copiado e colado, né? A gente copia ele aqui, aí cola aqui, cola aqui, cola aqui e vai transportando ele para outros lugares, né? É isso que é a translação, é como se a gente estivesse movendo ele para vários lugares e deixando uma cópia, né? Então aqui a gente tem a translação. Já a rotação não. A rotação não, né? Se a gente for girar essa figura para um lado para o outro, não vai obter a mesma figura, a não ser que a gente dê uma volta completa. Tá? Então a rotação não tem nessa figura. Tem só a reflexão e translação. E a última aqui, ó, não vai ter reflexão, tá? Não tem como observar. Talvez alguns de vocês tenham pensado nesse aqui, tá? Nesse eixo. Mas se a gente for pensar, eles não estão exatamente simétricos, né? Não é como se eles estivessem se olhando no espelho por aquele eixo ali, tá? Eles, apesar de tá sendo movido assim, né? Tá um de cada lado. Mas, por exemplo, o simétrico deste ponto aqui, no caso, é este, né? E não deveria ser aquele ali. Deveria ser, para ser bem espelhadinho, deveria ser mais ou menos aqui, né? Então a gente não tem essa simetria de reflexão. O que a gente tem é uma simetria de translação, né? Tá só movendo uma figura de um lado para o outro, né? Então aqui a gente tem a translação. E da mesma maneira não tem a rotação, né? A rotação não é bem tranquilo de ver a rotação, né? Se a gente gira a figura, né, para um lado ou para o outro. Se a gente consegue obter a mesma figura girando algum ângulo menor que 360, né, menos do que uma volta inteira, aí a gente tem a rotação. Se não, não tem, tá? Então essas são as simetrias presentes nesse exercício, né? Letra A, só reflexão. Letra B, reflexão e rotação. Letra C, reflexão e rotação. Letra D, reflexão e translação. E letra E, somente translação. Certo, pessoal? Então espero que tenham entendido. Qualquer coisa podem me perguntar para nós. E bons estudos.